Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui, questão de número 8 agora do exame discursivo da prova de física da UERJ 2025, diz o seguinte: Ganimedes, a maior lua de Júpiter e do sistema solar, é de grande interesse astrobiológico em função do seu oceano subterrâneo, localizado abaixo da sua crosta de gelo, que está coberta por uma fina camada de oxigênio. Considere que a massa dessa lua corresponda a 0,02 massas terrestres e que o seu raio a 0,4 raios terrestres. Admita ainda que a gravidade superficial da Terra seja de 10 metros por segundo ao quadrado, e nessas condições, então, calcule em metros por segundo ao quadrado a aceleração da gravidade superficial em Ganymedes. Beleza, pessoal, estou separando já aqui onde nós vamos colocar as nossas informações e aqui o canto onde nós vamos fazer os nossos cálculos. O que eu quero que você perceba? Nós temos dois objetos aí. Nós temos dois astros. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, Terra. No caso da nossa Terra, nós temos aqui o seguinte. Nós temos a gravidade da Terra, que eu vou chamar de GT. GT vai ser aproximadamente o quê? 10 metros por segundo ao quadrado, de acordo com o que o exercício deu. Nós vamos ter aqui o raio da Terra, que eu vou chamar de RT. E nós vamos ter aqui a massa da Terra, que eu vou chamar de MT, massa da Terra. Beleza. Quando eu for escrever isso daqui pensando no outro astro, que seria a nossa Lua, de Ganymedes, vamos colocar aqui, olha, seria o seguinte, olha só. A gravidade lá, eu não sei, eu vou chamar de GG, que eu não faço ideia. O nosso raio nesse local, ele vai ser equivalente a 0,4 vezes o raio da Terra. E a massa nesse local, a massa dessa Lua, ela é equivalente a 0,02 massas terrestres. Prontinho. Com essas informações aí, nós vamos conseguir conectar tudo. Como assim? Olha só. Tá falando aqui sobre força gravitacional, sobre atração gravitacional, e tá pedindo para você calcular a aceleração da gravidade. Beleza. O peso é uma força de atração gravitacional entre a Terra e o objeto. Só que a gente não consegue fazer aparecer o raio ali dentro do peso. Por quê? Porque o peso ele tem uma fórmula. A força peso é massa multiplicado pela gravidade. Para fazer aparecer ali o raio, a gente precisa utilizar uma outra relação, que é a nossa força de gravitação universal, lá da lei da gravitação universal de Newton. Isso daqui diz o seguinte, pessoal: diz que a massa multiplicado pela gravidade tem que ser igual a uma constante de gravitação universal, que nós temos lá na terceira página da prova, se a gente precisar utilizar, Gzão, Mzão, Mzinho dividido por R quadrado. Esse R aqui seria o raio médio do nosso planeta ou da nossa estrela, ou seja lá o que a gente estiver analisando. Perceba que a massa aqui, olha, essa massa pequenininha é a massa do objeto que está sendo atraído, ela não vai influenciar no nosso cálculo. No caso do valor da gravidade, vai influenciar apenas o quê? A constante de gravitação, a massa do objeto que nós estamos analisando, no caso Terra, tem que ser a massa da Terra. No caso de Ganymedes, tem que ser a massa de Ganymedes. Essa é a ideia. E aqui, olha, o raio é desse tal local, desse tal objeto. No caso da nossa Terra, o raio da Terra. No caso da Lua, o raio da Lua. É essa aqui que é a fórmula que permite a gente fazer o cálculo da aceleração da gravidade. Eu sei, pessoal, que para a Terra, vamos colocar aqui, ó, para a Terra, nós temos o valor da aceleração da gravidade, G, como sendo dado por Gzão m da Terra dividido pelo raio ao quadrado médio da Terra. E esse valor aqui equivale a 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Eu sei disso. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer para Ganymedes. Quando eu fizer aqui para essa estrela, ó, Ganymedes, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos substituir as mesmas letras, só que referente a essa estrela. Então aqui nós vamos ter a gravidade nesse local vai ser igual a essa tal constante de gravitação. Agora, na hora de colocar a massa de Ganymedes, eu vou ter que colocar o quê? 0,02 vezes a massa da Terra. Prontinho. E aqui, olha, dividido por, na hora de substituir o raio, eu vou ter que colocar 0,4 vezes o raio da Terra. Tudo isso daqui elevado ao quadrado. Então, eu tenho que fazer cálculos com esses números aí. Perceba o seguinte, olha só. Nós vamos dar sequência aqui, olha, de modo que 0,02 eu posso escrever isso daqui como sendo Gm, perceba que é Gm, multiplicado por 2 vezes 10 a menos 2. Eu peguei aquele 0,02 ali, só escrevi em notação científica, não mudei nada. Na hora de eu resolver aqui, ó, essa parte de baixo, eu tenho que lembrar que o quadrado ele tem que entrar para os dois. Então o r ao quadrado ele vai ficar sendo r quadrado aqui. Aquele 0,4
Vê se você concorda comigo que eu posso escrever isso daqui como sendo 4 vezes 10 elevado a menos 1 e tudo isso daqui elevado ao quadrado, porque eu tenho que passar o quadrado para os dois, tanto para o 0,4 quanto para o R. Agora um detalhe, pessoal, perceba que esse pedaço aqui, olha, Gzão é Mzão dividido por R, isso daqui eu já fiz esse cálculo aqui, ó. Ele vale 10. Então o que eu quero, a gravidade que eu quero é 10 vezes aquele outro termo ali. Então eu já sei já que a gravidade lá nesse local, em Ganymedes, ela vai ser 10 multiplicado por... Quem que vai ser esse resultado aqui? Aqui eu vou ter 2 vezes 10 a menos 2, que não muda nada. E a parte de baixo, eu tenho ali 4 ao quadrado, que vai dar 16. 16 vezes 10, e embaixo nós vamos ter menos 2, porque o expoente passa para dentro. Cancela aqui, ó, pessoal. Cancela 10 a menos 2 com 10 a menos 2. 2 dividido por 16 é o equivalente a 1 sobre 8. Então, nós vamos ter aqui, olha, 10 dividido por 8. 10 dividido por 8, já que eu simplifiquei aqui, né? Deixa eu deixar bem claro para você, ó. Dividir por 2 ali e dividir por 2 aqui, que vai dar 8. 10 dividido por 8, nós vamos ter aqui o equivalente a, simplifica por 2 de novo, nós vamos ter 5 sobre 4. 5 sobre 4, pessoal, é 1,25. Esse daqui, então, seria o valor da aceleração da gravidade nessa superfície. E aí eu tenho que colocar a unidade, é claro, né? Metros por segundo ao quadrado, prontinho. Essa aqui é o valor da gravidade. Ele pede só para calcular, para determinar. Determinamos, não precisa justificar nada, então tá resolvido. Questão número 8, então, encerrada. Bom, por essa aula, então, só isso tudo. Espero que você tenha compreendido aí, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo ali nas próximas resoluções. Até mais.